Maternidades, no plural, claro, que não se pode falar das mães de forma generalizada, vamos pensá-las uma a uma. E eu quero falar muito espontaneamente sobre esse assunto, considerando o meu percurso na UTI Neo e maternidade, quero considerar também a minha experiência com a maternidade. Eu tenho 3 filhos e tive 3 filhos em épocas muito distintas, a cada 5 anos, e mudava tudo, né? Então, eu quero me divertir, na verdade, falando sobre isso. Eu acho que já foi exaustivamente falado na literatura, nos vídeos, que a gente deve desromancear a maternidade, mas apesar dessa informação, as mães acabam sempre se culpabilizando e a ideia da falta, da ausência, enfim. Vamos pensar o seguinte, a maternidade, ela não começa com a gestação de forma alguma. A maternidade começa quando você, pequeno, brinca de boneca, se imagina mãe, e aí vem a história de como você foi maternado por sua mãe, como sua avó maternou sua mãe. Tem uma coisa transgeracional da maternidade que tem que ser levada em questão. Tem a questão da feminilidade naquela família que tem que ser levada em questão, porque às vezes tem posições distintas em relação ao que a figura paterna traz do que é a maternidade, a figura materna do que traz a maternidade. Então são fatores que vão influenciar nessa engenharia do ser mãe. Ser mãe tanto é uma coisa prazerosa, como ela também é uma coisa trabalhosa. Se a gente não admite o trabalho que ela impõe à nossa vida, porque não é um trabalho só de o bebê nascer e os primeiros cuidados e o crescimento, é que o filho, a cada idade, ele vai solicitando dessa mãe novas posições, vai fazendo novas perguntas, e essa mãe vai aprendendo com esse filho. Toda vez que eu vejo uma tentativa de alguém estabelecer um manual de como é ser uma boa mãe, eu fico preocupada, porque essa pessoa deve tomar narcisicamente a si como modelo de mãe. E não existe modelo de mãe. Existe a mãe que cada um pode ser dentro desse repertório prévio que eu estou falando, né? Que vai construir a maternidade. Uma outra coisa interessante é que o casal se conhece, não importa se um homem ou uma mulher, 2 mulheres, enfim, esse par resolve ter um filho. E cada um desses elementos tem uma história que vem como uma tentativa de poder fazer com esse filho algo do objeto de um desejo, de realização, normalmente de coisas que você não conseguiu dar conta na sua vida, o que sempre é perigoso. Eu gosto muito do que o Winnicott fala, da mãe suficientemente boa. Eu sempre fui orientada por essa via, porque a mãe é excessivamente boa, e é a mãe excessivamente boa que é cultuada socialmente, ela é prejudicial ao filho, porque todo o desenvolvimento do filho, ele está na ausência, quando a mãe se ausenta. O que não é uma mãe ser negligente, é que a mãe precisa dar um espaço para que o filho produza respostas próprias, psíquicas, para determinados eventos. Isso não acontece, por exemplo, quando a criança é um bebê que está chorando, está na hora de comer, está na hora do banho. Mas às vezes a mãe precisa dar um espaço de tempo para tentar entender um pouco mais e não virar um automatismo. Ou seja, falar de maternidade é complexo, porque mesmo que você seja um homem, você teve uma mãe e a mãe influenciou muito nessa sua construção. E tem uma outra coisa também que eu acho muito relevante, é que a relação da mãe com a filha é diferente da relação da mãe com o filho. E tem algo que na minha vida, eu gestei meus filhos no divã, e eu acho interessante quando eu penso na minha primeira gestação aos 28 anos de idade, na minha gestação aos 33 anos de idade e na minha última gestação aos 39. Como eu fui uma mãe diferente nessas etapas, porque eu era uma mulher diferente nessas etapas também. E a forma como eu lidava com o filho, com o nascimento, com a incorporação de um filho na minha vida, era completamente diferente. Sem dúvida que o primeiro filho é mais difícil, porque você
tem expectativa de que você deveria saber o que fazer. E você não vai saber a priori o que fazer. Você pode ler, usar cartilhas, mas é importante que a mãe se permita essa comunicação com o filho para que a coisa aconteça de forma singular e que esse filho se transforme num sujeito. Vamos continuar batendo papo sobre isso, esse é um assunto interessantíssimo e eu vou aos poucos para não cansá-los, tá?